Estamos aqui hoje, para adorar o santo nome do Senhor, com o nosso pastor Diogo, coordenador geral, nossa irmã Radassa e nosso irmão Emanuel. Estamos falando aqui diretamente do Templo Central. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor e exaltar o seu santo nome. Deus tem se feito presente em nossas vidas. Deus ele tem abençoado, tem dado saúde, tem dado alegria de viver. E por isso estamos aqui alegres para exaltar o seu santo nome. Deus ele é fiel. Deus ele tem cumprido promessas. Deus tem aberto portas. E é por isso que nós estamos aqui com o coração grato e alegre diante do Senhor, para exaltar o seu santo nome. Desde já convido a todos os ouvintes a entrar em um momento de oração juntamente comigo. E neste momento eu quero apresentar todas as crianças do Brasil e todos os adolescentes. Desde já adianto que falaremos hoje de um tema bastante importante, que é o Maio Laranja, onde fala dos direitos das crianças e dos adolescentes que sofrem abusos. E Deus ele nos traz várias lições na Bíblia, em que ele fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. E este também é o papel da igreja. Então eu convido a todos os ouvintes que estão juntamente comigo ouvindo o programa da Rádio AD Campina Grande, o programa Unad Conecta, conectando os adolescentes aos céus, a entrar neste momento espiritual de oração, pedindo proteção das crianças de todo o Brasil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor, nós Te apresentamos este programa, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em todas as partes do mundo, que se tem um ouvinte ouvindo estas palavras, Senhor, que estão sendo ministradas, que vão ser ministradas hoje. Que o Senhor proteja, Senhor, as crianças de todo abuso, de toda, Senhor, influência maligna, de tudo aquilo que o inimigo tem projetado, Senhor. Vai nos lares, Senhor, de pessoas que ainda não têm um conhecimento, que estão sofrendo, que estão sendo oprimidos pelo inimigo, que o Senhor possa visitar esses lares e entrar com providência, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a fazer a sua vontade. Deus Todo-Poderoso, é isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, e hoje a gente tem a nossa adolescente Radassa que está aqui. Ela vai louvar ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós teremos a participação do nosso irmão pregador Emanuel, que vai trazer uma palavra. E o nosso pastor Diogo também, nosso coordenador geral, vai estar conosco e falando dos projetos da UNAAB, também deixando uma saudação e deixando Deus me usar conforme a vontade do nosso Senhor, porque somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E desde já eu gostaria de ouvir a nossa irmã Radassa com uma oportunidade, louvando o santo nome do Senhor. Amém? Amém. Se teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Isto transforma as trevas em plena luz. Feliz serás
sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Glória a Deus. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Feliz serás se o teu coração ao Senhor entregar. Que hino maravilhoso podemos ouvir, né? Através desse instrumento do Senhor, que é nossa irmã Radassa. Estamos felizes demais por receber ela aqui. É uma bênção nas mãos do Senhor, mas ela não vai ficar só nesse louvor não. Daqui a pouco ela vai estar cantando mais uma vez, vai estar adorando juntamente conosco. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 15 e vamos trazer uma breve saudação. Vamos falar um pouco aqui sobre esta parábola. Sabemos que este trimestre estamos tratando das parábolas de Cristo na lição da EBD. E eu convido desde já o nosso coordenador geral para fazer a leitura. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, que tão bondosamente aceitou o nosso convite de estar aqui. Ele é um homem que é muito atarefado, mas hoje Deus propiciou este momento maravilhoso de estar aqui conosco, fazendo parte e contribuindo com a obra de Deus. Amém? Pastor Diogo. Amém, amém. A paz do Senhor a todos que fazem parte da rádio Adepa Vida Grande, né? Onde estamos aqui com o programa Unag Conecta. E quero agradecer ao nosso irmão Jonas Bruno por ter aceitado esse convite de estar à frente desse trabalho excelente aqui, fazemos com excelência para o Senhor Jesus. Também ao nosso pastor Dari por ter proporcionado, né, mais uma forma de evangelizar e levar a palavra do Senhor a todos os ouvintes que estão conectados a esse lindo trabalho. Mas como nos foi dada a oportunidade, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 3, que diz assim a palavra do Senhor. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? Assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de alegria, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muita mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém? Quando nós paramos para meditar nessa parábola,
até estava comentando com o nosso pastor Diego aqui, que no mundo empresarial 1% é um número insignificativo, né? Se a gente falar assim, eu tenho uma empresa e ela lucrou 1% a menos, a gente desprezaria esse valor, porque é um valor que não faria tanto sentido no nosso mundo natural. Mas quando falamos deste 1%, pastor Diogo, o que é que a gente pode extrair desta palavra aí? Bem, falando na vida secular, né, 1% é uma oscilação que nós temos no trabalho que realmente não leva-se tanto em conta. Mas mostra-se aí o poder, o carinho, o amor de Deus para conosco, que 1% para Ele é muita coisa. Vemos a preocupação com o Senhor, demonstrado primeiramente através de Jesus Cristo, né? Quando o próprio Deus, em forma de carne, veio à terra para dar-se a si mesmo por nossos pecados, para que nós pudéssemos chegar ao arrependimento, não pelo próprio mérito, mas pela graça, que é algo sublime, algo que só Deus mesmo pode dar. E essa graça, ela não atinge aqueles que se acham que são alguma coisa. Essa graça, ela alcança aqueles que já estão perdidos, como diz aí a parábola, né? A ovelha perdida, aquela que está fora do aprisco. É algo muito lindo, posso dizer assim, é lindo ver o cuidado de Deus para com cada um de nós. Amém. É interessante que essa parábola da ovelha perdida, ela faz parte de uma sequência de 3 parábolas, né? Quando você vai ver, tem mais um pouco, tem a moeda perdida, né, que é a dracma, e nós também temos a parábola do filho pródigo. E nós podemos extrair, né, individualmente dessas parábolas lições importantes, que Deus, Ele conhece cada pessoa individualmente, e nenhuma vida para Deus é insignificante. Quando Deus ele diz assim em sua palavra, não ameis o mundo, né? Ele está falando de quê? De um sistema corrompido. Deus jamais está falando de pessoas. As pessoas, elas merecem total atenção. Por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 22. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Sabemos que, como o pastor disse, o verbo se fez carne, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1. Então Deus ele nos mostra que, mesmo que uma pessoa que se afaste, uma pessoa que esteja perdida, Deus ele tem a intenção de buscar e de procurar o que se havia perdido. A intenção parte de Deus. Ele ama você. Ele quer ter você como filho. É interessante que quando nós estávamos distante de Deus, nós não tínhamos pai, nós não tínhamos dono. E depois que fomos feitos filhos de Deus e não mais criaturas de Deus, podemos clamar com o Espírito que clama junto conosco, Abba Pai, meu papai. Nós temos um Pai no céu. Então, se você é afastado da presença de Deus, se você está distante da vida espiritual com Cristo, Deus ele te diz nesta tarde que ainda há retorno. Você pode voltar. Às vezes a ovelha se perde porque ela vai atrás de novos pastos. Ela começa a se alimentar de pastos diferentes. E a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e conhece. E Deus está falando nesta tarde para a sua vida que Ele é o bom pastor das ovelhas e Ele quer te trazer de volta. Então, você está afastado e muitas vezes você se sente desvalorizado porque você sente o pecado que está em você. Mas o Espírito Santo da verdade te diz nesta tarde que há retorno, que Deus ele quer te encontrar. Deus ele quer te trazer de volta. Deus ele te procura com cuidado e com intenção. E há alegria quando ele encontra, pois ele coloca a ovelha nos seus ombros para a trazer de volta. Então, nós vemos o pai correndo em direção ao filho, quando o filho retorna para casa. Então, Deus, ele é o mais intencionado. Quando nós paramos para meditar, nós como pais, e olhamos para os nossos filhos,
Às vezes um adolescente diz assim, eu tenho um amigo aqui, eu tenho um amigo ali, e meu amigo me deu um conselho. Meu amigo quer o meu bem. Mas eu posso dar um conselho a todos os adolescentes. A única pessoa que quer o seu bem maior, que quer ver você prosperar, que quer ver você crescer, sem interesse algum, sem cobrar nada, sem interesse de nada em sua vida, é o seu pai e sua mãe aqui na terra. E Deus que está nos céus. Porque o pai, o verdadeiro pai, aquele que ama o seu filho, ele é o mais vocacionado e interessado no sucesso do filho. Então, por isso, o pai, ele é mais do que um amigo. Ele é muito mais do que um amigo. Porque o pai, ele se dedica pelo filho. Desde já eu gostaria... É engraçado que a gente nem combinou, a irmã Radassa, mas estávamos no mesmo Espírito, no Espírito Santo de Deus, e ela escolheu um louvor que é chamado de Ousado Amor, né? E esse louvor retrata justamente essa realidade de alguém que vai buscar uma ovelha perdida. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos ama. E veio para dizer que Deus está falando através desta palavra. Porque se a gente tivesse combinado, não teria saído tão certo a palavra com o louvor. E por isso eu gostaria de ouvir mais uma vez a nossa irmã Radassa louvando o santo nome do Senhor. Acompanhe conosco, louve conosco, mande sua mensagem. E se você estiver precisando de oração, se tiver alguém aí completando na sua congregação, você fala aqui que a gente vai orar ao vivo, a gente vai estar apresentando o nome dessa pessoa ao vivo. Se está precisando de uma cura, de um milagre, de uma porta aberta, manda seu paz do Senhor, manda seu alô, que a gente vai estar aqui intercedendo juntamente com você por essa pessoa que está precisando de oração. Amém? E irmã Radassa. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, né? Infinito e ousado o amor de Deus. E desde já gostaria de chamar o nosso irmão Emanuel para se sentar juntamente conosco. Ele vai nos trazer uma palavra aí de 1 hora dos Gideões, 1h30. E ele vai estar nos trazendo uma reflexão. Foi brincadeira, nosso irmão Emanuel é uma bênção, tem contribuído conosco aqui. E ele está livre para deixar o Espírito Santo usar ele como uma ferramenta nas mãos do Senhor, que ele possa ministrar, louvar, fazer conforme Deus colocar em seu coração. Amém? Amém. Nosso irmão Emanuel com a palavra. Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus pelo convite, pela nossa irmã Girlane que nos convidou, nosso pastor também que está aqui. É uma honra. Nos abençoe. E hoje eu não sou pregador, né? Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Romanos 7, versículo 14, a partir do versículo 14. E esse é um capítulo que, por mais que não pareça, mas ele está muito ligado ao maio laranja. Até o tema, até me surpreendi, né, quando me falaram. E ele é muito lindo. Romanos 7, 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu acho que muita gente está se perguntando agora, né? Como é que isso se encaixa? Não estou entendendo. Mas o interessante é que o pecado, ele se instaura na humanidade. E Paulo, eu vejo que ele parece estar muito angustiado nesse capítulo. Porque ele se vê consumido pelo pecado. Se vê consumido pelas próprias vontades. Até talvez pelos traumas da vida dele. E aí ele fala sobre isso no capítulo 7. Ele fala sobre o quanto que a lei, ela deu a noção para ele do pecado, mas não mostrou para ele a solução. E aí ele diz que a lei, ela fez com que o pecado aparecesse mais para ele, podemos dizer assim. E aí ele vai detalhar. Só que chega um momento que ele começa a se martirizar. Ele começa a dizer: o bem que eu quero fazer, se não faço.
O mal que eu não quero, esse eu faço. Que miserável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Só que é interessante que Paulo, no capítulo 8, ele começa já falando: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu imagino Paulo tendo uma visão, uma clareza de mente, e até Deus falando com ele, dizendo: Paulo, por mais que você é pecador, por mais que você é homem pecaminoso, eu vim e morri por você. Então, não há nenhuma condenação, não há mais condenação para você, porque eu já tomei isso para mim. Eu já sofri na cruz para que você não sofresse as amarras do pecado. Então, eu vejo que Paulo, ele começa a ter essa clareza de mente, e eu vejo também que isso se aplica muito aos dias de hoje, porque muitas vezes você está angustiado, você está dizendo: miserável homem que sou, eu não consigo levantar, eu não consigo mais voltar, eu não tenho forças mais, talvez por algum trauma, talvez alguma coisa que me prenda, talvez até algo relacionado a um abuso, por que não? Mas Deus, ele diz: eu te amo, o meu amor é usado por você, como já foi cantado. Eu não posso comprar nem merecê-lo, mas ele se entregou mesmo assim, porque o verdadeiro amor, ele não é comprado, o verdadeiro amor, ele é entregue, ele foi entregue. Então, Cristo, ele vem, morre na cruz, e a sua graça, junto com o seu amor, nos redime. Agora nós temos essa oportunidade de viver novamente com Cristo. Então, a partir do momento que você se entrega a Deus, a partir do momento que você decide que Ele pode derramar cada vez mais a sua graça sobre você, e você toma essa decisão, você automaticamente não dirá mais: miserável homem que sou, mas sim vai dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então eu sei que eu sou amado, Ele te ama, Ele sempre vai voltar para te buscar, como já foi falado aqui. Ele sempre vai voltar, Ele sempre vai te levantar quando você não tiver força. Não é ninguém que você conversa, ou talvez um psicólogo, claro que ele pode te ajudar, mas nunca como o Pai. Nunca como o Pai que estava debaixo de braços abertos para abraçar o filho pródigo quando ele voltou. Então, isso é extremamente lindo, porque o amor de Cristo, ele nunca termina, ele é infinito. Porque imagina, tanto que Romanos ele fala, né? Pode ser que por um bom alguém ouse morrer. Pode ser que por um filho seu, claro que você vai morrer por um filho seu. Por alguém bom, por alguém que só fez coisas boas. Mas quando você estava caído, quando você estava no lamaçal do pecado, mesmo assim, Jesus, ele não desistiu. Ele sofreu até o final. O tamanho da dor dele não pôde subjugar o seu propósito, que era te alcançar, que era te salvar. Então eu não sei qual é a dúvida que você está agora nesse momento. Eu não sei o que você está pensando ou estava pensando antes de ouvir essa palavra. Mas Deus diz para você nessa tarde: eu elimino todas as dúvidas através do meu amor. Deus está te dizendo nesta tarde: eu toco você e arranco a dor no seu coração que foi posta quando você era criança. Eu não sei qual é a dor no seu coração. Eu não sei qual é o trauma que você sofreu. Mas Jesus, ele vem como um amigo, vem como um pai, com o seu ousado amor e te abraça nesta tarde. Então, receba esta palavra. Ele te ama. Ele quer que você seja o filho dele, não mais criatura. Ele não quer que você permaneça distante dele, sentindo essa angústia. Às vezes você se pergunta: meu Deus, o porquê que é essa angústia? Será que é porque eu preciso ter mais dinheiro? Será que é porque eu preciso ter mais amigos? Será que é porque eu preciso, não sei, um psicólogo? Não. Às vezes é só Deus te dizendo: eu estou permitindo essa dor, eu estou permitindo essa angústia, para que você possa ver que sem mim nada você é. Então, eu estou aqui de braços abertos, te esperando para te abraçar. Então, fica com essa palavra. Deus, ele te quer de volta. Deus, ele quer te abraçar novamente. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que palavra, né, irmãos? Deus, ele tem muitas coisas
a falar aos nossos corações. E eu achei interessante uma parte que ele falou, que é sobre a necessidade humana, né? Aqui terrena. E onde estão os nossos olhos? Ali. E onde está o nosso desejo? Ali está o nosso coração. A medida do ter que nunca se acaba em nossas vidas. Às vezes a pessoa deseja e almeja ter um carro, uma casa, que é algo lícito, né? E aí ele conquista a casa, conquista o carro, e logo, com o passar do tempo, ele diz: eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor. Então, quando paramos para analisar essa parte do que Emmanuel falou hoje, é interessante pensar: será que precisamos de verdade daquilo que muitas vezes buscamos? É por isso que o Espírito Santo ele fala que ele intercede por nós, porque muitas vezes nós não sabemos pedir ou o que pedir. E eu falando isso com a minha sogra hoje, eu vi uma postagem e dizia: quer morrer rápido depois dos 50 anos? É só você se preocupar com o problema dos filhos, dos netos, e procurar riquezas ainda maiores do que você já conquistou. Porque quando chega numa certa idade, eu sei que é um programa voltado para adolescentes, a gente tem que começar a descansar, porque o corpo já não é mais o mesmo. Eu falo isso, eu sou um jovem ainda, tenho apenas 34 anos, mas eu, pastor, a gente sabe que não é a mesma coisa de um adolescente, né, que está no vigor da sua juventude, com todas as suas faculdades mentais e corporais, como nós, né, que já estamos envelhecendo. O apóstolo Paulo fala que habitamos num tabernáculo que logo se desfalece, né, e que é corruptível. Então chega um dado momento em nossas vidas, né, pastor, que a gente tem que procurar olhar para nós como seres humanos e reconhecer nossas limitações. E Deus olha para nós e nos pergunta: será que realmente precisamos daquilo que estamos correndo atrás? Porque muitas vezes as pessoas buscam tantas coisas nessa terra para preencher um vazio dentro do seu coração e tentam angariar bens aqui na terra, que ficaram para pessoas que nem lutaram por aquele tipo de bem, que vão usurpar. Até porque tudo que é conquistado aqui na terra é efêmero e passageiro, vai ficar para as outras gerações. Mas aquilo que não vai ficar para as outras gerações, que é eterno, é o que Cristo gerou em nossas vidas, que é o quê? A salvação. E para voltar um pouco aqui sobre o plano e o projeto de Deus em nossas vidas, sabemos que no mês de maio é comemorado o Maio Laranja. E também existe uma data especial que é comemorada em maio, que é sobre comemorado o Dia da Família. Muitas pessoas não sabem, mas o dia 15 de maio é comemorado o Dia da Família. E também é comemorado no dia 18 de maio, comemorado não, é um alerta de prevenção, de combate ao abuso de crianças e adolescentes. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. O movimento convoca a sociedade a identificar sinais de violência, quebrar o silêncio e proteger os jovens e adolescentes. Então, o nosso departamento, na AD, que é a União de Adolescentes da Assembleia de Deus, ele tem uma responsabilidade não só espiritual, mas também civil. No que se refere ao quê? A orientar, tanto porque sabemos que o adolescente, o Estatuto ECA, ele estabelece que o adolescente é de 12 a 18 anos de idade. Mas sabemos que ainda existem também crianças que, às vezes por ter um tamanho que é uma estatura maior, eles fazem parte dos adolescentes. Às vezes entram nos adolescentes com 10, 11 anos. E ele já não se encaixa mais nas crianças. Sabemos que também engloba as crianças esse tipo de orientação. E eu gostaria de trazer esse tema reflexivo para nós hoje, a partir também da perspectiva do nosso pastor que está aqui hoje, para ele falar um pouco desse projeto da UNAAD, e que fala a respeito sobre o Maio Laranja, que é uma campanha de conscientização. Aqui nós vamos tratar alguns temas importantes, né, que a criança precisa ser ouvida. Vemos isso até na palavra de Deus. Eu acredito que o pastor ele vai falar a mim, vai falar a nós, ouvintes, e a mim também que estou aqui, sobre aquela parte em que os discípulos queriam impedir as crianças de chegar até Jesus. É interessante, né? E o que é que Cristo falou? Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Então Deus ele ama as crianças, e toda igreja que se preza, ela
apoia esta causa. Por quê? Porque Deus quer proteger todas as crianças e os adolescentes do mal. Amém? O pastor Diogo, ele vai nos trazer aqui uma reflexão acerca desse tema, que é um projeto da UNAAD. Para muitas pessoas que não sabem, nós trabalhamos todo esse mês focado neste tema. Amém, amém. Verdade, irmão Bruno. Estamos com esse projeto de Maio Laranja desde o ano passado, com a UNAAD, né? Onde estamos trabalhando social com os nossos adolescentes, as nossas crianças, fazendo menção aqui também da UNIAD, né? Também está trabalhando nesse mesmo propósito. E por que não a igreja? O dever da igreja como órgão filantrópico, que é um órgão que não vê fins lucrativos, é cuidar da sociedade em si. Então, essas situações que acontecem de abuso, né, sexual de crianças, adolescentes, exploração, é um tema que nunca se viu tão necessário nesses últimos dias, onde muitas pessoas com um coração aprofundado em muitas coisas que não agradam a Deus, como o Emanuel falou aqui agora há pouco, que não é lícito, né? Tem se aprofundado no pecado e colocam culpa em diversas situações, mas nós como cristãos nós sabemos que isso é o final dos tempos. Estamos vivendo o final dos tempos, estamos vivendo a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, aliás, a primeira volta de Cristo. Estamos esperando ansiosamente isso acontecer. E para que isso aconteça, tem que se cumprir. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriará. Nós vemos o amor de pais, que a gente fala que o dever do Estado, né, é proteger os seus. Ou seja, o Estado tem o dever de nos proteger de assaltantes, o Estado tem o dever de nos proteger de abuso sexual e de outras coisas em si. Só que como o Estado vai estar dentro das nossas casas? Como o Estado vai estar em lugares onde apenas pessoas, vamos dizer assim, que têm já intimidade, habitam, né, convivem. Então, esse projeto nasceu desse desejo de conscientizar líderes, conscientizar as próprias crianças e adolescentes que nós temos nas nossas congregações, nas nossas igrejas e, por que não dizer, na nossa comunidade, que nem tudo vamos dizer assim, é sem maldade. Tem muita gente má que se infiltra no nosso meio e começam a cortejar crianças, cortejar adolescentes, usam-se já da sabedoria, não, vamos dizer assim, do conhecimento que eles já têm, né? E a malícia, para ficar melhor dizendo. E essas crianças, adolescentes que estão no nosso meio, que não têm essa mesma malícia, são enganadas e às vezes arrastadas e terminam sofrendo esse tipo de abuso. Então esse projeto foi criado com essa função de alertar nossos líderes para prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, também alertar os nossos próprios adolescentes para que, se alguma coisa desse tipo acontecer em suas vidas, eles procurarem ajuda primeiramente aos pais, né? E também a nós aqui da igreja, mesmo aos órgãos que são competentes para essa área, procurar, né, ajuda de alguma forma, não se calar de forma alguma, que isso é tirar exatamente aquilo que a criança e o adolescente têm de maior, que é a pureza. É terrível, é uma situação que vivemos hoje, vemos nos nossos noticiários várias pessoas que abusam, ou de crianças que são abusadas e mortas, adolescentes. Recentemente vimos aí vários adolescentes que foram abusados, e é terrível, é uma coisa que infelizmente está acontecendo, mas para que a palavra de Deus se cumpra, o amor está esfriando.
Então, que nós possamos orar, né? Esse projeto Maio Laranja é um projeto que nós temos que orar e trabalhar, fazer com que os nossos adolescentes, as nossas crianças venham a ser protegidos não só por palavras, mas também por orações de todos aqueles que temem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E como bem nosso pastor coordenador estava falando, acho que um papel interessante, e não só a gente está falando de família adolescente, é o diálogo. É manter sempre o contato, né, com a sua criança, com o seu adolescente e conhecer. E a gente vê que nessa era digital as conversas têm se diminuído. Por quê? Muitas vezes a gente na correria do dia a dia não se senta nem na mesa mais para ter um momento de almoço com os nossos filhos, ou até mesmo no final de semana. Então sempre ter a liberdade de conversar com seu filho, com seu adolescente, para que ele possa se comunicar com você sem medo. E sempre orientar. Eu tenho 2 filhos e eu acho que uma dica importante é sempre orientar que ninguém deve tocar o corpo, né? Que o corpo deve ser Exatamente. O corpo deve ser respeitado. Isso é uma regra que eu digo ao meu filho. Às vezes a gente olha para a filha mulher, eu tenho tanto uma moça quanto um rapaz, e eu falo a mesma coisa que eu falo para o rapaz, eu falo para a moça, que o corpo deve ser respeitado, que ninguém pode tocar, né, neles, e que eles não guardem segredos nenhum de mim, que sou o pai dele. Então, uma das causas que a gente observa numa criança, num adolescente, é a mudança de comportamento repentino. Então, se seu adolescente, se sua criança está com uma tristeza, ela está com medo de certas pessoas, ela está se isolando, se tornou agressivo de uma hora para outra, teve um rendimento escolar, de uma hora para outra caiu o rendimento escolar, está com silêncio excessivo. Então a gente precisa, como pais, e eu trago a responsabilidade hoje para o pai e para a mãe, é importante a gente notar esses tipos de sinais. O mês passado nós tivemos também um projeto da UNAD que é muito importante, e eu julgo, que é Encontro de Pais e Líderes, que reforça a proximidade do pai com o adolescente e o líder do adolescente na igreja. E esse encontro ele visa o quê? O pai poder falar um pouco de como é a rotina fora da igreja, e o líder também dizer como é seu adolescente ali dentro da igreja. Porque a igreja ela é uma parte do processo educacional espiritual do adolescente, mas ela não é o todo. Muitos pais de antigamente, eles costumam dizer: eu criei meu filho na igreja, e quando ele cresceu ele se afastou. Bem sabemos que a igreja é apenas uma parte do processo da educação do filho, porque passamos apenas 2 horas dentro da congregação. Então o restante da educação ela é feita em quê? Dentro da escola, no ambiente do lar. Então vai existir muitas influências que podem levar o adolescente ou a criança a se afastar. E o tema do Encontro de Pais e Líderes, se não me falha a memória, era limites com amor, né? Como ensinar seu filho o caminho que se deve andar, tendo limites, mas com amor. Limites é o quê? É impor regras que vai proteger ele de ir por um caminho errado, que ele possa se afastar da presença do Senhor e se frustrar, mas com amor, não tão duro o quanto ele possa ser, para que ele não possa ouvir aquilo como um amor, como um cuidado, mas sim como uma regra imposta. Então, esse encontro nos trouxe uma perspectiva e tem feito com que a gente abra os nossos olhos neste mundo que está tão corrompido para um tema tão importante, porque as crianças e adolescentes têm sofrido demais. Então, o pai ele tem que estar atento às redes sociais dos filhos, monitorar conteúdos. Por exemplo, se você tem uma criança dentro de casa e ele usa o YouTube, sabemos que hoje em dia tem como você baixar o YouTube Kids. Mas mesmo você baixando o YouTube Kids, você tem que acompanhar o conteúdo que a sua criança está assistindo. Porque nem todo conteúdo que se passa ali, ele é
um conteúdo que pode ser assistido por seu filho. Até porque as ferramentas que são disponibilizadas hoje nos meios sociais e de comunicação, ele faz a IA, por exemplo, né? Isso. Se transforma lá, bota um adulto transformado em uma criança e começa a conversar, interagir, e também se torna um abuso. Nós estamos falando aí do Maio Laranja, dessa forma também se torna um abuso, né? Porque é um adulto por trás de uma câmera, transformado em uma criança através de inteligência artificial, e vai provocando, trazendo a criança para perto dele com uma falsa narrativa. Isso é tão interessante que o pastor falou, ele me trouxe à memória de uma psicóloga. Eu estava nas redes sociais e eu vi uma psicóloga falando que o YouTube Kids ele já serve para isso, para que conteúdos adultos não sejam passados para crianças. Mas a inteligência artificial, a IA, ela pega aquelas frutas, né, que agora tem, aquelas frutas de IA, e se passa por desenho. Mas o conteúdo da mensagem daquela fruta, aquela fruta que está ali no YouTube, ela é um conteúdo totalmente corrompido. Então, o YouTube como ferramenta não consegue burlar, eles conseguem burlar a ferramenta que bloqueia aquele conteúdo adulto. Então, pessoas com o coração mal intencionado tentam passar uma mensagem para influenciar as nossas crianças, muitas vezes os nossos adolescentes. Ele tem aqui um coração corrompido, então por isso o pai ele tem que estar atento, porque nem sempre a ferramenta consegue bloquear. Então existem maneiras de burlar essa ferramenta e tem sido utilizadas essas maneiras para que venham atingir as crianças e o adolescente. Então a igreja, como uma ministrante da palavra, da verdade, sabemos que ela rema contrário às coisas deste mundo que são contrárias à palavra. Então a igreja tem esse papel também, orientando as famílias no cuidado com as crianças, na atenção aos sinais. Muitas vezes o líder, ele percebe um sinal que às vezes o pai não percebeu. E às vezes o líder chega ali no pai e diz, olha, eu percebi que seu adolescente está diferente, está acontecendo alguma coisa, e através daquele olhar do líder, chega a reflexão de alguma coisa que está acontecendo com o adolescente fora das quatro paredes. Então nós sabemos que há uma importância da igreja também, há uma responsabilidade. Trabalhamos com crianças, trabalhamos com adolescentes e não podemos ignorar esses fatos. Então não ignore, não esconda, procure ajuda. Existe um canal de denúncia no Brasil, Disque 100, Conselho Tutelar e Polícia Militar, o 190. Sabemos que a igreja verdadeira, aquela que prega a verdade, ela sabe que essas coisas são erradas, que é pecado, e não apoia nenhuma causa que seja contrária a isso. Por isso, Deus está conosco, nós somos contrários ao abuso infantil, ao abuso de crianças, e nós estamos levantando essa bandeira porque é uma bandeira dos céus. Sabemos que Cristo ama as crianças. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio capítulo 6. Nós sabemos que diz que é no caminho, andando, sentado, à porta, na testa, no braço, em todos os lugares, nós devemos professar a nossa fé. Então, nós estamos aqui para abordar este tema. Se não me falhar a memória, nossa irmã Radassa vai louvar mais um louvor. E eu acredito que esse louvor é Ele Vive. Alívio. Nós vamos colocar aqui o louvor Alívio, para que ela possa louvar e que você medite em toda essa palavra que foi dita aqui hoje. Porque existem psicólogos, existem psicopedagogos, existem pessoas preparadas que podem ajudar o seu filho, a sua criança. E se você também, que já é adulto, sofreu algum tipo de abuso, saiba que este crime ele não prescreve. Você pode procurar ajuda. Você tem amparo social, legal e também espiritual. Amém? O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego
alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? Tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E o que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? Voltamos mais uma vez com o nosso tema de hoje. Nosso coordenador ele vai continuar falando um pouco mais sobre esse tema. Aproveitar que ele está aqui hoje, né? A gente tem bastante tempo, podemos discorrer sobre esse assunto. E ele tem coisas ainda para nos falar acerca do tema. Amém, pastor Diogo? Amém, amém. Falamos muito como os líderes e os pais podem proteger seus adolescentes, suas crianças, sobre esse tema do Maio Laranja. Mas e os adolescentes, né? O que um adolescente pode fazer se estiver passando por algo tão difícil como é o abuso? E muitas vezes
procura ajuda em, vamos dizer assim, lugares que não são adequados, como com amigos, que nem sempre tem o melhor conselho, muitos deles se calam ou mandam se calar, né? O que o adolescente deve fazer é buscar ajuda primeiramente, como o irmão Bruno falou, os pais são indispensáveis nessa área. Tem que ser o primeiro a buscar ajuda é com o pai e com a mãe. Avisa, mostra de alguma forma que está passando por essa situação. Se não conseguir com os pais, aí vem os líderes da igreja, as autoridades, né? E também, quando nós já temos alguns adolescentes que já têm um pouco mais de idade, vamos dizer lá com uns 15 anos, 16 anos, que conhece alguns de menos idade, ou até crianças que estão passando por esse tipo de problema, eles, se souberem, que nem sempre os adolescentes, né, aqui Radassa, nem sempre eles têm essa abertura de falar com um adulto, mas com outro adolescente termina conversando, né? E por ter essa abertura, não é esconder um segredo, que isso não é um segredo a ser escondido. Isso é algo para ser falado, para podermos chegar nessa adolescente ou nesse adolescente que estiver passando por esse problema e ajudar de alguma forma, né? Tivemos casos e casos em Campina Grande já que passamos durante a nossa coordenação. Estamos aí à beira dos 3 anos de coordenação da UNAAD já. E antes mesmo de passarmos pela coordenação, a minha esposa, a irmã Odete, né, falando nela aqui, um beijo para ela e para todas as minhas filhas e meu filho que está em casa. Elas já eram da UNAAD, junto com nossa irmã Andréa Luzia, e acompanhávamos indiretamente essas situações que aconteciam. E não se passava uma vez, 2 vezes isoladamente. Sempre tinha um caso ou outro durante o ano dessas situações, uns mais graves, outros menos, mas nunca deixava de acontecer. Então é algo que precisamos sim investir, a igreja em si devemos investir nisso. Da mesma forma temos outro projeto da UNAAD, que é o Setembro Amarelo, que é falamos contra o suicídio, né? Que em setembro nós estaremos trabalhando esse tema, que vemos aí alguns jogos na internet, né? Alguns jogos que eles incentivam os adolescentes a tirar a sua própria vida. Exatamente. Interessante que, numa breve pesquisa que eu fiz, a idade entre 9 e 12 anos é onde aumenta o pico de suicídio. Exatamente, é a idade que mais é influenciada aos adolescentes. O inimigo, ele sabe que a mente do adolescente não é formada e ele fica tentando contra a vida daquele adolescente, criando situações para que ele venha ceifar a sua própria vida. Fazem desafios, né? Desafios, né? Até chegar no último, né? No limite, e ali ele ceifar a sua própria vida. Exatamente, é algo terrível. E aí é onde entra mais uma vez os pais, né? Nós lá em casa procuramos sempre acompanhar até as meninas adultas como estão, que hoje a minha filha não são mais adolescentes, uma tem 22, outra tem 20 anos. E elas sempre estão sendo acompanhadas, mesmo na universidade, mesmo já adultas, como diz, a gente sempre procura, o que é que estão vendo, o que é que está fazendo. Porque filho nunca deixa de ser filho, né? Filho sempre é filho. Minha mãe dizia, você pode ter 40 anos, você vai ser meu menino. Então é a mesma coisa, não muda não, o ciclo só continua. E nós nos preocupamos com ela. Então pais, líderes, avós aí, que são responsáveis por adolescentes, por crianças, prestem atenção, né? Vejam aí tudo isso. Esse tema não só sobre o abuso sexual, mas outras coisas que a internet é muito bom, certo? É uma ferramenta excelente para evangelismo, para outras coisas, para estudo, para adquirir conhecimento, mas também é uma ferramenta que pode destruir vidas, destruir famílias, e se nós brincarmos e dermos espaço, o inimigo está aí, tomando campo e fazendo o que ele quer para destruir a luz, aquilo que Cristo nos deu. Deus nos deu
sabedoria, conhecimento e inteligência. Aí o inimigo usa disso para fazer e maquinar o mal contra a igreja, contra as crianças, contra adolescentes, contra todos aqueles que estão, como esses dias foi o dia da família, né? Eu acho que foi ontem, não foi? Foi dia 15. Dia 15, né? O dia da família, aí está a família sendo bombardeada de todos os lados, mas nós precisamos estar firmes em oração e em constância, para que o nome do Senhor Jesus continue a ser glorificado na nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém. Eu gostaria também de mandar um abraço para o nosso irmão Robinho, que tão bondosamente está nos assistindo, e os demais ouvintes que nos acompanharam nesse programa. Agradecer a presença do nosso irmão Emanuel, da nossa irmã Radassa. Qual a área, irmã Radassa? Da área central, Templo Central. Então que Deus possa continuar te usando nesta terra. E você que fique firme e forte. E essa nossa trajetória aqui na UNAAD tão somente é para glorificar o santo nome do Senhor. Nem eu, nem o pastor Diogo somos remunerados, né? É verdade. Fazemos tudo pelo amor a Cristo. E Deus ele tem nos ajudado. Então você, né, que é ouvinte, que é participante, você é adolescente que está na sua congregação, coordenador, né, pode vir aqui participar conosco na rádio ou na área de Campinas todos os sábados a partir das 16 horas. 16 horas temos adolescentes aqui adorando o santo nome do Senhor. Temos também coordenadores, temos testemunhos. E meu desejo até o final deste mês é trazer o nosso coordenador Samuel. Samuel, não é o nome dele? Samuel Santos, que ele é advogado. E eu, pastor Diogo, a gente fala, né? A gente tem propriedade para falar, mas um advogado ou um psicólogo, ele é formado naquela área, então ele tem uma capacidade e um intelecto maior naquela área para que ele possa abordar certos tipos de temas. Então meu desejo é que, pelo menos até o último dia deste mês, o último sábado do programa, ele venha até aqui para a gente fazer ainda... Psicólogo poderia até vir o casal, por quê? A gente poderia tratar sobre este assunto, ela falar o que causa, né, um abuso na infância, na adolescência, e como a gente pode fazer para evitar isso aí. E o nosso Samuel, ele poderia trazer as leis que protegem os adolescentes. Sabemos que o artigo 5º da nossa Constituição, ele fala sobre os direitos da sociedade, que tem direitos de proteção, de alimentação, de saúde, de tudo isso. A gente sabe que a gente temos o ECA, que também que protege a criança e o adolescente. Sabemos de várias leis que existem sobre abuso sexual. A gente está ainda falando desse tema. Sabemos que é um crime que não tem fiança. E se a criança não, o adolescente, até os 15 anos, até um beijo forçado pode ser caracterizado como estupro. Estupro, justamente, é o que eu ia falar agora. Às vezes as pessoas pensam que um estupro ele é chegar às vias de fato, mas não é. Um assédio forçado, ele se caracteriza como uma conduta inadequada em relação às crianças e adolescentes. Então, vou tentar, né? Sabemos que a vida do nosso irmão é corrida e a irmã também. Tentar trazer eles aqui para que a gente continue falando desse tema até se encerrar esse ciclo deste mês e que a gente possa, cada dia que se passa, orientar cada vez mais os pais, os adolescentes sobre esses tipos de acontecimentos para que eles venham se prevenir e que Deus possa estar cuidando deles e nós, como líderes e como coordenadores, poder estar alertando sobre o perigo destas coisas que ainda acontecem, que não deveriam acontecer. Mas sabemos que, como o Billy Graham fala, né? O mal do mundo não é a educação, não são os políticos, não é a nossa rotina. O mal do mundo é o pecado. Sabemos que todas essas coisas são oriundas do pecado. Desde que o homem pecou lá em Gênesis, e esse pecado ele foi transmitido, sabemos que todo homem ele peca e ele é corrompido. Lá em Coríntios capítulo 15 diz que o mundo, o homem que é cristão, aquele que serve a Deus, que crê em Cristo, esse corpo corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade e terá um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado. Então, este homem que hoje peca, que facilmente se corrompe, que facilmente se influencia pelas coisas do mundo, ele terá um corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado e nem à morte. Então, aquele que crê em Cristo, ele encontra o caminho. Em João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele liberta o homem do pecado. Ele diz, se verdadeiramente, né, fordes liberto, você será livre. Então você estará livre do pecado. Sabemos que todas essas condutas pecaminosas ela acontecem por quê? Por conta do pecado. Então, quando Cristo e quando o mundo olha para nós, ele diz, você é limitado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir aqui, acolá. Mas sabemos que quando Deus ele põe limites ao homem, é para que o homem não se frustre, é para que o homem não passe por problemas, para que o homem não sofra. Porque quando o homem decide ser independente de Deus, ele acaba passando problemas na vida. E até, Bruno, eu falo que quando nós escolhemos não pecar, é porque eu escolho, então eu sou livre para escolher. Livre. E quem é acorrentado pelo pecado, mesmo que ele tente, ele não consegue sair de lá. Tanto que nós vemos aí o índice de pessoas que saem das drogas, de vícios, né, tanto lícitos como ilícitos. Se não for Cristo na vida, é quase impossível. É verdade. E hoje foi um programa muito bom, aproveitamos bastante, podemos discorrer bastante sobre o tema. Gostaria de agradecer a presença do nosso pastor, coordenador, ele também que está aqui nesse projeto da Rádio AD Campina Grande, nos ajudando, nos dando essa força, esse apoio, e que possamos estar aqui fazendo a obra de Deus, glorificando o santo nome do Senhor. Desde já vou fazer uma oração, encerrando, entregando todos os adolescentes, mais uma vez, e as crianças, e este departamento nas mãos do Senhor. Mas para essa oração, eu gostaria que a irmã que está sentada ali, a mãe da nossa irmã Radassa, ela viesse fazer essa participação especial, orando e entregando todas as crianças, os adolescentes, nas mãos do Senhor. Ela não estava preparada, foi pega de surpresa, mas ela vai orar e Deus vai usar ela aí na oração e muitos lares podem ser impactados. A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, moveremos montanhas. E ali não está se referindo ao tamanho do grão da mostarda, mas o tamanho da fé que pode ser crescida, né? A árvore da mostarda, ela é uma das maiores árvores do Oriente Médio. Então Deus ele pode multiplicar a sua fé nesta tarde. E muitas pessoas que nem lhe conhecem, através da sua oração, podem ser impactadas. Amém? Amém. Como é o nome da senhora? Regiane. A nossa irmã Regiane orando e nos abençoando, nos entregando aqui ao Senhor em oração. Amém? Eu quero saudar todos os ouvintes, né, com a paz do Senhor, porque a paz do Senhor é boa, é maravilhosa. Quando ela penetra a nossa alma, a gente sente alívio. Então, uma coisa tão boa assim, a gente tem que desejar para todos. É verdade. A paz do Senhor para todos. E vamos interceder juntamente comigo. Se você conhece algum adolescente, mesmo que não seja da sua família, alguma criança que esteja passando por situações difíceis, passando por dificuldade, por perigo, nesse sentido e em outros sentidos também, a gente deve se unir, né, nesse momento, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, várias pessoas orando juntas, unidas, num só propósito, o efeito é maior. É verdade. Então vamos orar intercedendo agora por todos os adolescentes, por crianças, por pessoas vulneráveis que estão passando situações difíceis. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Pai. Gratos a Ti por mais um dia que o Senhor concede, mais um dia de programa, mais um dia que o Senhor permitiu que fosse feito esse programa e que eu sei que vidas, Senhor, têm sido alcançadas, porque o Senhor trabalha com o Teu Espírito Santo e vai além do que nós possamos imaginar, do que nossa mente humana possa entender, possa alcançar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus justo e um Deus que socorre os aflitos. Pai, eu quero Te apresentar nesta hora as pessoas que se encontram agora em dificuldade, seja ela criança, seja ela adolescente, seja jovem, e
por que não? Ancião, não importa a idade, o Senhor é o Deus de todos, que socorre a todos em dificuldade nesse momento. Meu Deus, em dificuldade de vulnerabilidade, Senhor, ajuda, socorre, manda um alívio para aqueles que estão se sentindo aprisionados no seu próprio corpo, aqueles que o diabo tem lançado, Senhor, setas, tem tentado aprisionar, Senhor, com seus pensamentos, com pensamentos contrários, com sentimentos ruins, Senhor, de pequenez, de desprezo. Meu Deus, ajude, levanta alguém para socorrer essas vidas, Pai. Que as pessoas, agora os adolescentes que muitas vezes passam por frustrações, que muitas vezes estão com medo, Senhor, que eles possam sentir agora da parte do Teu Espírito Santo uma ajuda, uma força maior, para que eles possam se abrir, que eles possam sentir o Teu amor e saber que tem um Deus que zela, que cuida, que criou e que tem cuidado de cada um nos mínimos detalhes. Tem cuidado de cada um, Pai, no livramento, no amparo, para suprir as necessidades, que muitas vezes adolescentes pensam que estão só, pensam que ninguém ama, que ninguém compreende, mas ajuda a tirar os embaraços das mentes, Senhor, de cada adolescente, de cada criança, o medo de contar, Senhor, para os seus pais, porque às vezes eles confiam no colega e o colega dá um conselho errado e diz que não tem nada demais e acaba aquela vida indo para o abismo, para uma situação mais difícil. Mas ajuda eles a confiar e entender que os pais amam, que a família, Senhor, ama, que o Senhor em primeiro lugar os ama de uma forma inigualável, Senhor. E em segundo lugar são os pais, porque o inimigo tenta colocar na mente deles que os pais não vão entender, que não vão aceitar, que não vão ajudar, mas que o Senhor venha tirar esses pensamentos contrários da mente de cada um e venha proteger cada criança, Pai. Aqueles que estão aí nas ruas abandonados, os adolescentes que muitas vezes são abandonados pelas famílias, Pai. Mas que o Senhor é o Deus que ampara, que socorre, levanta alguém para acolher, para manter, para ajudar essas vidas, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo. Amém. Que Deus possa fazer conforme a nossa irmã Regiane orou em todos os corações. Agora, para encerrar, eu vou colocar um louvor aqui aos olhos do Pai, e você fique meditando na letra desse louvor, e que Deus vos abençoe. E eu quero agradecer